A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zucchi, vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento, aprofundamento da palavra do nosso querido, maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, claro, acompanhado sempre do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor para você, irmão Peter, a paz do Senhor para o irmão Jairo, que está dando-nos assistência na técnica, e a paz do Senhor para todos, todos em geral, muito especialmente professores e alunos da nossa querida escola dominical. Gente, hoje é 1º de dezembro. Terminou ontem o mês de novembro. Estamos iniciando hoje o último mês do ano. Chegamos então ao dia de número 335 hoje, faltando 30 dias para o término deste ano. Graças a Deus, né? Pelo tempo que Deus nos tem dado. É mais um ano que está passando e que está chegando ao seu final. É motivo de agradecermos sempre, sempre ao Senhor nosso Deus. Em nossa igreja teremos esta semana uma semana muito boa de atividades, porque na sexta-feira, agora que vem, dia 5, teremos a confraternização de todo o nosso ministério, obreiros e esposas. No sábado, dia 6, neste sábado, teremos a Santa Ceia do Senhor e batismo em águas. Vai ser um dia maravilhoso em nossa igreja no sábado, né? E no domingo a nossa escola dominical com o irmão Peter estará dando os avisos, mas estou já avisando aqui da nossa reunião ministerial da sexta-feira, que vai ser uma confraternização, e do batismo e Santa Ceia neste sábado, dia 6 de dezembro. E que essa lição seja muito preciosa para você. Terminamos ontem, né, as lições sobre a alma. E agora vamos iniciar nessas 4 últimas lições falando do espírito. A alma tem a sua faculdade, que são 3, suas faculdades, né? Razão, que é o intelecto, emoção e vontade. Se a alma tem suas faculdades, o espírito tem suas funções. E estaremos estudando as funções do espírito nesse período final dessas 4 últimas lições. Então, o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos e já entrar de maneira direta na lição. Irmão Peter. Glória a Deus, que bênção. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. E temos momentos de louvor e adoração toda semana. De segunda a sexta-feira, aqui na igreja, 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração, comandada pelo Círculo de Oração. Ao meio-dia, no canal da DCI no YouTube, temos o Momento de Oração. Então conecte-se, siga lá os canais da DCI, acompanhe ao meio-dia no YouTube o Momento de Oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Às terças-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, às 19h30, aqui no nosso templo. Às quintas-feiras, também às 19h30, temos o culto Clamando pelas Causas Impossíveis. E no domingo, é claro, nossa amada Escola Bíblica Dominical, iniciando às 8h30 da manhã. À tarde, às 17h45, nós temos o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor. Então venha participar conosco, certamente vai ser uma bênção ter os irmãos aqui congregando. Então, para você, professor, aluno de Escola Bíblica Dominical, preste atenção, essa lição é maravilhosa. Lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 7 de dezembro de 2025. E o título da nossa lição é Espírito, o âmago da vida humana. O texto áureo da nossa lição está em Zacarias, capítulo 12, no versículo 1. E assim diz o texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar
e servir ao Criador. A leitura bíblica em classe estão em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes, capítulo 12, também no versículo 7, Zacarias, capítulo 12, versículo 1, e no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Então, Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E terceiro objetivo, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Comentário, introdução do comentário da lição de número 10. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, a paz do Senhor, mais uma vez. Nesta fase agora, ela é fundamental para entendermos qual é a função do Espírito, a ação do Espírito em nossas vidas. Porque é esse Espírito que nos diferencia dos animais. Deus soprou nas narinas ou narizes do homem, neste caso Adão, o fôlego da vida. Esse sopro saiu da boca de Deus. E esse sopro nada mais é do que o espírito que Deus colocou dentro do homem. Para que, por meio desse espírito, o homem possa ter comunhão com ele. Quando eu falo homem aqui, estou falando do gênero humano, homem, mulher. É por isso que os animais não se comunicam com Deus, porque eles não têm espírito. Mas nós nos comunicamos com Deus, porque temos esse espírito. E perdemos a comunhão com esse Deus quando o pecado nos invade, nos bloqueia e nos tira esta comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, Paulo disse que o mesmo Espírito, que nesse caso é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja que o nosso espírito recebe a mensagem do Espírito Santo, que é Deus. Então, o nosso espírito é o meio pelo qual a nossa alma, o nosso ser, a nossa pessoa se comunica com Deus. Assim como, por meio do nosso corpo, a nossa alma entra em contato com esse mundo físico, por meio do nosso espírito, a nossa alma entra em contato com Deus e sente de Deus a sua presença, a sua glória, com Ele comunhão. Em suma, tudo que provém de Deus para a nossa alma, por nós, a nós chega por meio do nosso espírito, quando está em comunhão com Deus. Então veja que muita coisa teremos a aprender nesta lição. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, o sopro divino, a concessão do Espírito, que se divide aí em 3 subpontos. Primeiro, o fôlego da vida. Segundo, a singularidade do Espírito. E terceiro, a tênue divisão.
Primeiro subponto, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2, 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajunte-se, produza, como em Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Segundo subponto, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma, em Jó capítulo 7, versículo 11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16, 22 a 25 e Apocalipse 20, verso 4. Neste texto, como em outros, ruach, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais, conforme nós vemos em Gênesis 45, 27, Salmos 146, versículo 4 e 1 Samuel 30, 12. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, que é alma, é tomada pelo todo imaterial. Nós vemos isso em Gênesis 35, 18 e 1 Reis 17, versículo 21. Terceiro subponto, a tênue divisão. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Pastor Mário. Eis aí então esta primeira lição sobre o espírito. No homem, fazendo diferença entre os animais. Observamos que o homem foi feito do pó da terra. Até aí, todas as coisas que foram criadas foi por meio da palavra, né? Haja isto, haja aquilo outro, juntem-se as águas, formem-se, enfim. Então, a verbalização da parte de Deus se fez proeminente. Quando chegou no homem, Gênesis 1, 26, ele não disse haja o homem, ele disse façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, do pó da terra, ele fez o homem. Imaginem, então, que linda era aquela escultura. Deus, o divino escultor. Nesta vida, você conhece muitos escultores famosos que fazem lindas esculturas. Existem aqueles que fazem até esculturas nas praias, com areias. Mas existem outros escultores, tipo Miguel Ângelo, né? Que formam grandes esculturas com diversos tipos de metais. Mas nenhum deles dão vidas às suas esculturas. Belíssimas, por sinal, mas sem vida.
Entretanto, o nosso Deus fez ali no pó da terra aquele homem. Imaginem como deveria ser bonito Adão, como linda também foi Eva a seguir, extraída de uma costela de Adão, e ele formou uma mulher e a trouxe para ele. Mas no caso específico, foi do pó da terra que Deus formou o homem. Mas depois de pronto, ali estava aquele personagem inerte. Então Deus chega em suas narinas, né? E sopra. E no que ele sopra, aquele fôlego invade toda aquela estrutura. E a vida brota ali. De repente, Adão se levanta e de pé fica. E já começa de maneira totalmente inteligente. A sabedoria de Adão não era acadêmica, era intuitiva. Tudo que ele sabia, ele não aprendeu em colégios, não precisou de blocos, de cartas, canetas e papéis, pois nem existiam, né? Entretanto, a sua sabedoria era plena, era total. Foi ele quem deu os nomes aos animais e às coisas existentes na natureza. Porque ele estava num estado de perfeição. Ele não conhecia o pecado, ele não conhecia o mal. E ali estava a verdadeira imagem e semelhança do Criador. Que coisa linda, né, irmãos? E não foi diferente também com a Eva, quando formada foi. Dotada também de total inteligência. E esse espírito se tornou o âmago de nosso ser, o mais profundo, por meio do qual Deus conversava e conversa com o homem. É esse espírito que dota o homem de inteligência, de capacidade. É ele quem dota a alma de razão, intelecto, de emoção, sentimentos e vontade, decisões, ações. Então, a função do Espírito é de transmitir à alma a intimidade de Deus, a comunhão com Deus, a palavra de Deus. E esta alma, agora alimentada pelo Espírito, leva o corpo a consagrar-se ao Senhor, dedicar-se ao Senhor e se tornar um verdadeiro servo e serva de Deus. Agora, quando esse espírito é contaminado pelo pecado, automaticamente a alma também contaminada se tornará e, consequentemente, o corpo, por sua vez, porque há uma interligação completa. Espírito, alma e corpo, ou para o bem ou para o mal. Mas sendo que é pelo Espírito, uma vez santo, puro, que a alma pode ter contato com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus e receber de Deus todo tipo de palavra e de revelação. Vamos agora, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos, né? O primeiro ponto é o sopro divino, a concessão do Espírito. E o primeiro subponto é o fôlego da vida. Muito bem. O primeiro ponto, repita, por favor. O fôlego da vida. Primeiro subponto. O fôlego da vida. É o que já foi dito aqui no caso, né? Isso. Já foi dito aqui o fôlego da vida. Deus soprou em nossas narinas, em específico Adão, o fôlego da vida, tornando-o alma vivente que raciocina. O segundo subponto. A singularidade do Espírito. Que em parte já foi dito aqui também. É algo singular, algo inédito, né? O Espírito é coisa única que Deus colocou em nossas vidas.
como tem lá no livro de Zacarias, né? Que Deus colocou dentro de cada homem o seu próprio espírito. Isso aqui derruba de maneira total a tese da reencarnação. Porque os que acreditam na reencarnação dizem que quando uma pessoa morre, aquele espírito passa para outra pessoa e vai passando para outra pessoa e assim segue gerações. Isso não é verdade. A Bíblia nunca disse isto. Cada pessoa recebe o seu próprio espírito. Quando a pessoa morre, conforme está em Eclesiastes 12, 7, aquele espírito vai voltar para prestar contas diante de Deus, ou das boas coisas ou das coisas ruins. Basta ler em seguida os últimos 2 versículos do capítulo 12, o 13 e o 14, que o que o homem deve fazer é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque terá de prestar conta diante de Deus o que fez de bem ou de mal. Em Hebreus 4, 13 está escrito que toda criatura está descoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Está vendo só? Então o espírito volta a Deus para prestar contas. Fora isto, não tem essa história de já que voltou para Deus, está tudo salvo. Negativo. É voltar a Deus para prestar contas dos seus atos. Como que um espírito vai prestar conta de um outro corpo, se ele só tem um? E agora a morte pôs um ponto final e ele volta para Deus. Então veja que não há a menor possibilidade dessa doutrina ter qualquer vigência. Cada corpo tem o seu próprio espírito e ponto final. Ele é singular, ele é inigualável. Não existe um espírito para vários corpos. Não existem vários corpos para um espírito. É cada espírito no seu corpo e cada corpo com o seu espírito. E por meio desse espírito, esse corpo tem contato com Deus ou não, dependendo do estado que esteja a sua alma. Se no estado de pureza, ele tem comunhão com Deus. Se num estado de impureza, esse corpo ficará afastado de Deus e pode ser condenado à morte. E num terceiro subponto, irmão Peter. A tênue divisão. Por que esse título, a tênue divisão? É a divisão entre a alma e o espírito. Quando Deus colocou o espírito no homem, automaticamente também colocou a alma, porque esses dois elementos imateriais, eles estão entrelaçados, de tal forma um no outro, que somente a palavra de Deus é capaz para descobrir e achar aonde está a divisa, a divisão, a fronteira desses dois elementos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele disse: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, 12. Somente a palavra de Deus entra nessa divisão. As terapias psicológicas até que servem para o psique, para a alma, no seu sentido de distúrbios hormonais. Agora, quando o problema é de ordem espiritual, não existe remédio, não existe terapia psicológica que penetre na área do espírito. Não tem. Somente a palavra de Deus é que pode lá chegar. Ela é viva para dar vida. Ela é remédio para dar saúde. Ela restaura. Ela rejuvenesce. Ela liberta aquele espírito que por algum motivo se oprimiu ou ficou prisioneiro, cativo de uma vida pecaminosa.
Somente a palavra de Deus é a verdade que liberta. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E essa verdade tem que começar lá dentro, no espírito, porque quando o espírito é solto por essa palavra, também o é a alma e o corpo. Não é lindo isto? É maravilhoso. Agora, no Antigo Testamento, pouco se falou sobre essa divisão entre alma e espírito. Na maioria das vezes, quando se fala de espírito, está se falando de alma. Quando se fala de alma, está se falando do espírito, embora que está se falando dos dois. Mas é no Novo Testamento que a coisa mais se define, igual está aqui, já no texto citado de Hebreus 4,12, espírito e alma. Juntas e medulas, está se falando do corpo. Em 1 Tessalonicenses 5,23, aqui então está por demais claro. Não tem nenhum sinônimo. Paulo está dizendo que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenos, irrepreensíveis, para a vinda, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está vendo? Então veja que realmente essa tricotomia existe. E a palavra de Deus define o espírito com as suas funções e a alma com as suas faculdades, com seus atributos. Então é por meio do espírito que a alma entra em contato com Deus. E é por meio do corpo que a alma entra em contato com esse mundo exterior. E esta alma é a tua pessoa. É a tua razão, teu intelecto, é a tua emoção e é a tua vontade. Vamos ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, espírito, pecado e santificação, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, pecados do espírito. Segundo subponto, raízes do pecado. E terceiro subponto, vencendo o pecado. Primeiro subponto, pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Nós vemos isso em Provérbios 16, 18 e 1 Timóteo 3, versículo 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis e às vezes ocultos, os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago 3, versículos de 13 a 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, de 1 a 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar. Romanos 12, 21. Segundo subponto, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, Gênesis 2:7, mas a redenção se dá do espiritual para o físico, 1 de Pedro 1:23 e Romanos 8:23. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado, Mateus 15:19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, Ezequiel 36, 26 e 27, Romanos 8, de 10 a 13 e Gálatas 5, 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Mateus 23, de 25 a 28 e Efésios 2, de 8 a 10. Terceiro subponto, vencendo o pecado. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador.
Romanos 6,14 e Hebreus 10,10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos 8, 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses 2, versículos de 3 a 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Em 2 Timóteo 2,24 diz: ao servo do Senhor não convém contender. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. Pastor Mário. Meus queridos e amados, irmãos e amigos, neste segundo ponto, chegamos à conclusão de que as coisas são mais sérias, profundas e complexas do que possamos imaginar. Porque vamos tratar aqui de pecados no espírito. Não estamos falando aqui de pecados no corpo, nem na alma, mas agora no espírito. Existem pecados no espírito? Sim. E eles precisam serem tratados e lavados no precioso sangue de Cristo. A prostituição é praticada no corpo. Maus pensamentos praticados na alma. Mas vamos ver aqui alguns pecados que procedem do espírito, que se espelham na alma e que por meio da alma são executados no corpo. Veja como isto é sério. Qual é o título geral aqui desse ponto, irmão Peter? Espírito, pecado e santificação. Observou o título, querido irmão, querida irmã? Espírito, pecado e santificação. Então existe o pecado, mas existe a santificação. E a santificação é ministrada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo põe em nosso espírito o seu fruto. Gálatas 5, 22, que purifica o nosso espírito mediante a lavagem pelo sangue do Cordeiro. Primeiro subponto, qual é? Pecados do espírito. Está vendo só? Quais são esses pecados? Então o irmão Peter vai ler aqui mais uma vez um trecho aqui desse primeiro subponto para vocês entenderem. Vamos lá, irmão Peter. Orgulho, soberba, vanglória, arrogância e inveja. Está vendo? Esses pecados aqui atuam no espírito. Espírito orgulhoso. Você não vê uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante, cheia de vanglória, inveja? Isso está no espírito dele. E com isso o espírito se angustia. Tem espírito angustiado por conta disso. Possuído pela inveja, pela arrogância, pelo orgulho, pela vanglória, pela vaidade própria. Isso tudo precisa ser tratado. Isso fica arraigado. E vai para onde? Para a alma. Que, por sua vez, vai para onde? A alma vai fazer o corpo executar isso. Vocês se lembram que eu já falei aqui que a alma, se ela estiver pura, o corpo vai ser puro. Se a alma estiver imunda, o corpo será imundo. O que é que está indo para a nossa alma? E esse espírito orgulhoso, arrogante, essa mensagem está vindo de onde? Não é do Espírito Santo, é do diabo. Que contamina o nosso espírito, que contamina a nossa alma, que contamina o nosso corpo. Agora, quando é o Espírito que comunica com o nosso espírito, ele vai comunicar o quê? Em vez de orgulho, em vez de arrogância,
exaltação, ele vai gerar o quê? Humildade, mansidão, temperança, amor. O fruto do Espírito, né? Pela ordem agora, amor, alegria, paz, longanimidade, que é perseverança, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí que coisa linda. Esse Espírito se torna tudo isso. Amoroso, alegre, cheio de paz, cheio de paciência, cheio de benignidade, cheio de bondade, cheio de fé, cheio de mansidão e cheio de temperança, de domínio próprio. Isso vai para a alma. Essa alma também cheia destas coisas vai para o corpo. E o que é que o corpo vai fazer? Tudo isso aqui. Crente amoroso, crente alegre, crente pacífico, crente longânimo, crente benigno, crente bondoso, crente fiel, crente manso e crente temperado. É simples assim de entender. Essa é a mensagem do Espírito. Agora, quando vem do diabo, é o contrário disso tudo. A alma fica contaminada disto tudo. E o corpo contaminado disto tudo e praticando, porque o corpo pratica. O corpo é o lugar da execução, da ação. Então, irmãos, purifiquemos os nossos espíritos, para que nossa alma também seja purificada e, consequentemente, o nosso corpo. Veja que, volto até a citar 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que é que Paulo disse, que o mesmo Deus de paz, olha agora, vos santifique em tudo. Começando por onde? Todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No ato da criação, a coisa começou de fora para dentro, né? Deus fez primeiro o corpo, depois soprou e entrou nesse corpo a alma e o espírito. Agora, já no ato da redenção, depois que esse corpo, essa alma, esse espírito pecaram, o procedimento tem que partir de dentro para fora. Tem que santificar o espírito, tem que santificar a alma e santificar o corpo. Está vendo? Que coisa espetacular, não é? É o primeiro ponto, subponto agora, irmão? É o segundo. É o segundo. O segundo é raízes do pecado. Pronto. As raízes do pecado também, em outras palavras, já falei aqui. São aquelas coisas que se enraizam lá dentro. Eu falei na lição passada sobre o pensamento de Lutero, né? Falei aqui. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los, que ele faça ninho sobre ela. Então, eu não posso impedir que os pecados, os desejos circundem a minha vida, mas eu posso impedir que eles se instalem em mim, se enraizem em mim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, leia a partir do versículo 15, tem um texto lá interessantíssimo, quando ele disse assim, ó, que ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando no seu interior, olha só, venha contaminar a muitos. Olha aí, raízes de amargura. Pecados que se enraizam, que se alojam no espírito, que vai para a alma e que vai para o corpo. Vamos tomar cuidado com isto. 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1, Paulo fala dos pecados do corpo e do espírito. Então, não é só o corpo que peca por meio da prostituição, porque o pecado que atua no corpo, né? Não é só a alma que peca pelos maus desejos, pelos maus pensamentos,
Mas o espírito também peca pela inveja, arrogância, orgulho, altivez, espírito presunçoso, orgulhoso. E vocês viram aqui vários textos que o comentarista colocou, que vocês devem ler, reler e colocar na classe. Está vendo? Tomem cuidado para que o pecado não se enraize no teu espírito. E o terceiro subponto. Vencendo o pecado. Deus nos dá esta graça. Deus nos dá este poder. Deus nos dá esta autoridade por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e através do Espírito Santo que está do nosso lado nos assistindo. Romanos 8, 26, olha o que Paulo disse. O Espírito também nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Na versão Ara está assim. Que gemidos são estes? Gemidos inexprimíveis, quer dizer, gemidos que não se consegue expressar com palavras. Não dá para expressar com palavras esses gemidos do Espírito Santo, inexprimíveis, não conseguem se exprimir, divulgar, publicar. Somente o Espírito Santo sabe fazer isto. Ele intercede por nós, para que tenhamos força, graça, poder, autoridade e autorização de Deus para vencermos o pecado. Não te entregues aos desejos, porque os pecados se enraizam na alma. Eu já citei aqui, e vou repetir, Mateus 15, 19, Marcos 7, 21 em diante. Jesus diz que é do interior do coração do homem que brota essas coisas. E quando fala do coração do homem, que aqui está se falando de espírito e alma, alma e espírito. Essas coisas estão dentro e precisam serem, mediante o poder do nome de Jesus e do seu sangue, sufocados entre nós. Em vez dos maus pensamentos, bons. Em vez da imundícia da carne, a santificação do espírito, da alma e do próprio corpo. Esta é a situação. Temos que agir com muita vigilância, com muita oração, jejuns, Bíblia, palavra de Deus, para que o nosso espírito continue pronto e forte, e assim consiga segurar, controlar, sufocar os desejos da nossa carne. Quando Paulo disse, estou crucificado com Cristo, ele estava dizendo, para essa carne está crucificada, aprisionada, porque ela solta, ela leva à ruína. É tremendo isto, né? E o nosso espírito é aquela fonte energética de Deus para energizar a nossa alma e, por sua vez, a nossa alma levar o nosso corpo à prática da devoção a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Deus te deu esta autorização e autoridade para você vencer o pecado. Romanos 6, 14 diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Existe uma graça agora em nossas vidas, que é o próprio Jesus, que nos dá condição de vencermos o pecado. Basta estar diante dele e andar na sua presença. Assim, pois, como recebestes ao Senhor Jesus, assim também andai nele,
Colossenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ao próximo ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto, regeneração e adoração, que são 3 subpontos também. Primeiro, o novo nascimento. Segundo, em espírito e em verdade. E terceiro subponto, um espírito quebrantado. Primeiro subponto, o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 5 a 8 e Efésios 2, de 1 a 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo 3, versículo 5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2, 8 e também capítulo 4, versículo 3. Não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo 6, de 1 a 5 e 2 Timóteo 2, versículo 5. Segundo subponto, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. João 4, 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. João 7, 38. E terceiro subponto, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito. Importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos 51, 17 e 2 Coríntios 11, 3. Pastor Mário. Nesse terceiro ponto, eis o título. Regeneração e adoração. Regeneração e adoração. Vamos falar agora de um espírito regenerado. E uma vez regenerado, torna-se pronto para adorar a quem se deve, que é o nosso Deus. O que é um espírito regenerado? É um espírito que nasceu de novo. Qual é o primeiro subponto? O novo nascimento. Pronto, aí está. João capítulo 3, versículo 3, disse Jesus a Nicodemos: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o versículo 3. No versículo 5, ele se aprofunda um pouco mais e diz: na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo? É impossível uma pessoa que não nasceu de novo entrar no céu. É simples assim. O que mais se vê hoje em dia por aí afora é se dizer, né? Ah, fulano morreu, já está em cima, está no céu. Infelizmente, eu tenho que dizer que não é verdade. Para entrar no céu, tem que nascer de novo. E quem disse essas palavras não foi nenhum dos apóstolos, foi o próprio Jesus, que é Deus, que é o Salvador e que é a verdade. Não estou falando aqui que ele é o dono da verdade, ele é mais que isso, ele é a verdade. Ele diz que quem não nascer da água, essa água aqui é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quem não nascer do Espírito
Está vendo? Não pode ver o reino de Deus, não pode entrar. O Espírito Santo é que regenera o nosso espírito. Paulo escrevendo a Tito, seu filho na fé, capítulo 3, versículo 5, ele diz que não é por obras de justiça que fomos salvos, e sim pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Olha que clarividência, irmãos. O Espírito Santo regenerando o espírito do homem. O Espírito Santo renovando o espírito do homem. Porque esse espírito do homem morreu quando o pecado entrou no mundo. E somente a palavra de Deus é que pode regenerá-lo, renová-lo, restaurá-lo, está entendendo? Não existe novo nascimento sem o processo do Espírito Santo atuante. Não existe também o Espírito Santo atuando a não ser por meio da palavra, daí água e espírito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o pecador ouve a palavra, aceita a Jesus, e é o Espírito Santo quem vai convencê-lo, João 16:8, do seu pecado, da justiça e do juízo. E quando este homem aceita a Jesus, o Espírito Santo aplica nele o processo do novo nascimento, da renovação, da regeneração, e planta nele, o que eu já disse no começo, o seu fruto, composto do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Está vendo? Somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo pode fazer esse espírito morto pelo pecado renascer, ser renovado. E conforme está lá em Gálatas, né? Aliás, Efésios, capítulo 4, versículo 26, aliás, é 5, desculpe, Efésios 5:26, que existe ali a lavagem regeneradora da palavra, quando se trata de Jesus com a igreja, né? Que Jesus amou a igreja santificando-a pela lavagem da regeneração da sua palavra. Está vendo? Efésios 5:26. Então, aí está um espírito que nasceu de novo, ou que nasce de novo, que é renovado, regenerado, restaurado, a saber, aqueles que aceitaram a Jesus, que ouviram a palavra, que creu nela e recebeu uma nova vida. Segundo subponto. Em espírito e em verdade. Agora esse espírito, outra vez nascido, regenerado, ele pode adorar a Deus. Aquela mulher samaritana, a exemplo de Nicodemos, só sabiam aquilo que sua religião ensinava, em padrões muito normais, comuns. Mas Jesus estava trazendo uma palavra nova, uma revelação nova. A doutrina do novo nascimento, ela deixou totalmente tonto Nicodemos. E aquela mulher também ficou sem entender. Tanto é que ela perguntou, olha, o vosso povo diz que só naquele monte em Jerusalém, já meus pais dizem que é aqui, que pode-se adorar a Deus. Ele disse, não, minha filha, chegou o momento, e é este, que não se deve adorar a Deus nem neste monte, nem no monte de Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Isto é, em qualquer lugar, no monte ou no vale, na cidade ou no deserto, na floresta, nas regiões ribeirinhas, dentro de um avião, dentro de um trem, de um automóvel,
de um carro de boi, numa bicicleta, numa motocicleta, enfim. Porque agora, aquele espírito que foi renovado pelo Espírito Santo, que nasceu de novo, ele agora está em comunhão com Deus. É aí que a nossa alma entra em comunhão com Deus por meio desse espírito que foi vivificado, ressuscitado. É o que disse Jesus a uma das irmãs de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, olha aí, ainda que esteja morto, viverá. É aquele espírito que está morto, tá vendo? E quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25, 26. Então, antes de aceitarmos a Jesus como Salvador, o nosso espírito estava morto. Mas agora, por meio do aceitá-lo, o seu Espírito Santo nos reviveu, nos ressuscitou, nos fez nascer de novo, nos regenerou. E daqui para frente vamos viver nele, crer nele, como consequência, nunca mais morreremos. Está vendo? Não é difícil de se entender. Coisa linda, né? E agora, com esse espírito novo, a comunhão com Deus é perene, é permanente. É por isso que a nossa alma deve manter, cultivar isto. Não deixe que tua alma se contamine com pecados. Porque o teu espírito, por meio desses pecados, pode outra vez perder a comunhão. Voltar àquele estado terrível que era antes. Lembremos-nos daquela pessoa, né? Que uma vez cheia a casa de Deus, um espírito imundo que dali havia saído, está sempre rodeando. E acha a casa cheia, vai embora. Mas um dia, ele rodeando por lá, acha a casa vazia, mas ele não entra logo, não. Ele vai e chama mais 7 companheiros e entra. E disse Jesus que o último estado é pior do que o primeiro. Porque antes tinha um só, agora vai ter 8 espíritos malignos. Está vendo? É por isso que essa casa, que é o espírito, que é a morada de Deus, tem que estar constantemente cheia. De quem? Do Espírito Santo, que fez dela, desse espírito, a casa sua, templo seu, santuário seu. Somos templo do Espírito Santo, somos casa do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, aliás, 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Que a tua casa esteja cheia do Espírito Santo. Que ela seja templo, santuário do Espírito Santo. E aí, por meio desse Espírito teu, a tua alma entrará em contato com Deus, terá intimidade com Deus e adorará a Deus a todo tempo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano inteiro, a vida inteira. Porque você agora é um adorador de verdade. E você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. O teu espírito com o Espírito de Deus adorando a Deus. Terceiro subponto. Um espírito quebrantado. Tudo isso acontece num espírito quebrantado. Esse espírito quebrantado, o nome já está dizendo. Outrora, orgulhoso. Hoje não mais. Outrora, altivo. Conforme disse Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo 3,5. Outrora, arrogante, invejoso, cheio de tudo que não prestava. Agora quebrantado. Limpo, puro, santo. Olha o que ele disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, né, de 2 em diante. Está vendo? Aquele espírito orgulhoso, arrogante, agora humilde. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Portanto, aí está, irmãos, um espírito que agora encontrou a salvação, né? Um espírito que nasceu de novo. Esse espírito agora adora a Deus. Porque esse espírito que nasceu de novo e que agora é adorador a Deus, ele é um espírito humilde, quebrantado, manso, que está sob a égide do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Que assim esteja com você. Que o teu espírito seja realmente renovado, nascido de novo. Que você adore a Deus em espírito e em verdade. E que você esteja longe de toda arrogância e orgulho. Que você seja possuidora de um espírito quebrantado, que adora a Deus sempre em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Vamos à conclusão da nossa lição. Conclusão da preciosa lição de número 10. Âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Pastor Mário. Que esse espírito, que é o âmago da nossa vida, que está lá no profundo da nossa vida, seja mantido íntegro, puro, limpo, quebrantado. Porque dessa forma, a tua comunhão com Deus será perene e permanente. Não permita que os cuidados desta vida venham sufocar esse espírito hoje nascido de novo. Não permita que as coisas, os pecados, os orgulhos desta vida venham outra vez quebrar, bloquear esse espírito que um dia foi isto, mas que agora encontrou-se com Deus, que nasceu de novo, que adora a Deus em espírito e em verdade e que se mantém humilde na presença dele. Saiba que a tua alma, o teu eu, a tua pessoa, pode, por meio desse espírito teu que está dentro de você, te levar direto a Deus, ao céu, e você poder cultuar a Deus 24 horas por dia, semana, meses e anos. Mantenha o teu espírito em plena comunhão com Deus, porque aí a tua alma estará com Ele santificada, e por meio da tua alma, o teu corpo será um templo de adoração do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Disse Paulo aos Coríntios. Você é isto. Tudo isso pode acontecer se todo o teu espírito, tua alma e corpo estiverem santificados diante de Deus. Nesse caso, mantenha teu espírito limpo e puro, porque é por meio dele que você tem intimidade com Deus, comunhão com Deus e pode sentir bem de perto a presença deste Deus. Deus te abençoe e lembre-se, não falte à escola dominical. Ó meu Deus e meu Pai, te rendo graças por tão preciosa lição, por tão preciosos momentos de aprendizado, e que tenhamos sempre esta consciência de que o nosso espírito é o centro da adoração que temos contigo. É por meio dele que temos esse canal de adoração. E tu és este centro de adoração. Que esse canal de adoração prossiga intacto, permaneça santo, porque somente através do nosso Espírito Santo, estando em processo de santificação permanente, é que podemos chegar à tua presença e te adorar. Cura os enfermos, soluciones os problemas. Eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém.
que o amor ágape do imanente Deus Pai, que a inefável graça do transcendente Deus Filho e a divina consolação do onisciente Deus Espírito Santo venham repousar sobre a linda noiva do Cordeiro, chamada Igreja, por toda a terra espalhada, que ansiosamente aguarda a volta do seu noivo para com ele viver e morar por toda a eternidade, hoje e sempre. Amém. Amém. Sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Já vem em mim morar, a palavra santa vem me iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me